Som. Bom dia, igreja. Graça e paz. Se puderem abrir a palavra em Romanos 12, a partir do verso 3. Amém. Só para a gente introduzir a mensagem de hoje, nós vivemos dias onde percebemos que o Evangelho ele tem sido adaptado conforme os interesses humanos. Então, só para a gente ilustrar, meu filho Simon, quando ele pega a massinha de modelar, ele pega aquela massinha ali, ele começa a fazer as formas do jeito que ele quer. Aí eu falo, usa essa aqui. Não, eu quero essa cor aqui. Aí ele pega aquela cor, usa aquela cor. Não, mas esse bichinho não é dessa cor. Não, mas eu quero que fique verde, vai ficar verde. E ele faz lá, modela aquela massinha do jeito que ele quer, conforme ele quer. E ele vai fazendo isso. E a gente, muitas vezes, é como se nós, a humanidade, eu estou falando, a gente faz da palavra de Deus, do Evangelho, uma massinha de modelar, no qual o conteúdo é o Evangelho. E a gente coloca o Evangelho conforme a gente quer, da nossa forma, com as nossas cores. Nós pegamos a palavra de Deus, o conteúdo, e a gente vai manipulando para sair conforme o nosso próprio interesse, nosso próprio ego. Então a gente percebe que tem acontecido isso. E junto com isso vem toda a palavra, vem os seus princípios. E esse conteúdo manipulado está totalmente ao contrário do que deveria ser. O que deveria ser é que nós, na verdade, precisamos guardar a palavra de Deus e praticar conforme ela é. Ou seja, o conteúdo que deve nos transformar. Não nós transformarmos o conteúdo da palavra de Deus. Exatamente o contrário. O conteúdo é a transformação da forma. Entende? A palavra de Deus, ela não muda. O Evangelho não muda. Deus não muda. Nós que precisamos mudar. Nós precisamos tomar a forma do Evangelho. E não ele tomar a nossa forma do jeito que a gente quer. Então é muito fácil a gente tirar uma parte do texto e usar como pretexto de algo que não é da palavra de Deus pelo nosso próprio interesse. Então quem deve ser modelado somos nós. Na palavra de Deus, na Bíblia, o exemplo que tinha não é a massinha de modelar, porque acho que naquela época não se usava. Mas é o barro, Então, da mesma forma que o barro precisa estar ali na mão do oleiro, que é o nosso Senhor, nosso Deus, a nossa vida precisa ser essa massinha. Ele precisa nos moldar. A palavra dele precisa nos direcionar, a palavra dele precisa dizer quais são os princípios que devem nortear a nossa vida, que devem nos transformar de dentro para fora. E lá em Romanos, esse texto que nós usaremos aqui de base, peguei a versão NVT, que eu achei muito boa, muito simples de entender. A gente encontra de forma bem clara o apóstolo Paulo, ele ensinando a igreja com alguns princípios, muito claramente, de uma forma bem prática, daquilo que a gente precisa fazer para estruturarmos a nossa vida como uma igreja, como comunidade, e também individualmente. Mas bem a gente sabe que na comunidade e no corpo de Cristo não tem individualmente. A gente começa a pensar em nós, e não em eu.
Os relacionamentos, eu tentei pensar que eu falei, será que são o alicerce? Não, se eu falar isso, o pessoal vai falar, não, o alicerce é Deus. Eu falei, tá certo. O alicerce é Deus. O alicerce da igreja, o fundamento, a nossa rocha firme é Deus, é Jesus. Mas os relacionamentos, eles são a argamassa. É fundamental, é o que nos conecta, é o que dá liga para os tijolos. Então, relacionamento é muito importante. Nós precisamos ter relacionamentos profundos, relacionamentos saudáveis, cheios de amor, para que a igreja avance, para que a igreja avance e se fortaleça. O relacionamento, ele vem, não preciso nem falar, mas diretamente do nosso Criador. O nosso Criador, ele é um ser relacional. Trindade, 3 em 1. E eles se relacionam entre si. E nós, humanidade, fomos feitos, imagem e semelhança deles, não é diferente. Os relacionamentos são fundamentais. Sendo assim, o nosso texto aqui, a gente tem uma sequência de princípios, sequência de ensinamentos. Eu gostaria de falar deles, não são muitos, a gente só vai lá ler ali 10 versículos, mas depois vocês podem ler o capítulo todo, a carta toda. E o primeiro ensinamento ali no verso 3, humildade. Verso 3 diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, o texto aqui é bem claro, A medida da autoavaliação, qual que é a medida que o texto está dizendo? O que Paulo está querendo nos ensinar? Que a medida é de acordo com a fé que Deus nos deu. Em outras versões está escrito que a fé que Deus lhes deu. Então, seja a fé individual de cada um, você pode interpretar dessa forma, a fé que Deus deu para cada um de nós, ou a fé no geral, a fé cristã. Mas independente do jeito que você interpretar, a medida que nós devemos nos avaliar é uma medida no qual o padrão, a referência é quem? Deus. Não a nós mesmos. Ele não está falando assim, compara com o outro aí e se autoavalie. Compara com o seu padrão de referencial, as referências que você carrega, a sua bagagem, se avalie. Não, ou se avalie com o padrão do mundo, ele está falando se avalie com o meu padrão. E aí a régua não fica lá em cima, a régua fica lá, não dá nem para alcançar. Entende? Princípio de humildade. A gente precisa entender quem nós somos, onde nós estamos, qual a caminhada que a gente precisa seguir. O que Deus está falando com você quando você olha na frente do espelho, ou melhor, quando você olha a palavra de Deus, que é muito melhor do que olhar no espelho. O que a palavra de Deus tem te falado? Qual o teu nível de humildade, Se é que dá para falar assim, Mas que sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. O princípio da humildade, nós precisamos ter humildade para nós convivermos. Se nós não tivermos humildade, fica complicado, Fica ou não fica? Já conviveu com pessoas orgulhosas, que nunca está errado, que não consegue admitir o seu erro, que não consegue pedir perdão? É difícil, não é? As pessoas gostam de ficar próximas desse tipo de pessoas? Não, porque é difícil de conviver. Próximo princípio, verso 4, unidade. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Eu achei muito bom essa versão que fala todos pertencemos uns aos outros. Então aqui a gente começa a ver um pouco sobre esse princípio da unidade.
abaixo ali vai falar um pouco mais sobre isso, sobre relacionamento. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é que cada um aqui tem o seu papel. Cada um tem uma função. Cada um tem um espaço dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Paulo, ele usa essa figura de linguagem para definir igreja. Ele usa o corpo humano. E isso é perfeito para definir uma igreja, porque todos são importantes. Cada pedacinho do seu corpo é importante. Se você tirar, vai fazer falta. Se um órgão teu para de funcionar, os outros funcionam, não vai funcionar direito. Vai fazer falta. Entende? Cada um de vocês tem uma importância, cada um de vocês tem uma função. E aí eu digo, não foi alguém que te escolheu qualquer, foi o próprio Deus que escolheu vocês. E dentro de cada comunidade que nós encontramos, dentro da nossa comunidade, cada um tem essa função, cada um tem o seu papel. Logo abaixo, no verso 6, continuando essa mesma ideia de corpo de Cristo, Paulo fala sobre os dons. Então diz assim, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Deus, ele distribui dons para os seus filhos. Ele distribui e vai distribuindo, as necessidades vão aparecendo, e na mesma proporção os dons vão aparecendo também. Percebem? A igreja está crescendo, os dons também estão crescendo. As necessidades estão crescendo, Deus está derramando os dons para suprir as necessidades e está trazendo as pessoas com esses dons para preencher. Então ele vai distribuindo. Então cada um aqui, cada irmão, cada irmã nossa, tem um dom. Ou, tem uns mais abastados que tem vários dons, Parece que a pessoa é um canivete suíço. Tudo que você colocar, ela vai desenvolver bem, vai fazer com excelência, é incrível. Você fala, nossa, ela toca, ela dança, ela faz de tudo, ela é carismática, ao mesmo tempo ela é centrada, ela ensina bem, pesca bem, Fala aí, Márcio. Então, mas de qualquer forma, Deus ele vai distribuindo conforme Ele vê, conforme Ele percebe. Então, cada um aqui tem. Se você está achando assim, eu não tenho dom, tem. Pode ter certeza absoluta. Você tem um dom. E o dom, Deus que dá. Aqui Paulo listou alguns dons. Os dons, eles são amplos. Tem muitos dons. Na palavra de Deus a gente encontra muitos dons. Então Deus tem um lugar para você e Deus tem um dom para você. E esses dons servem para quê? Para edificação uns dos outros. Para edificação da igreja de Cristo. Mas também serve para quê? Para o avanço do cumprimento da missão de Deus. Se os dons fossem só para nós aqui, a gente ia ficar aqui paradinho, vivendo na nossa comunidade, fechadinho, muito gostosinho, quentinho. Só que os dons, eles servem para cumprir a missão, que a missão não é nossa, a missão é de Jesus. Nós estamos inseridos nela. Nós somos discípulos de Jesus. Ele ama a sua missão, Ele nos ama, e nós também devemos amar essa missão, para que o reino de Deus possa ser expandido. Então também serve para o cumprimento da missão. Vira para a pessoa do seu lado aí e fala assim, você é único e tem dons. Você tem dons, amém? Se você não sabe qual é o seu dom, depois você pergunta para a pessoa do seu lado e fala, mas qual que é o meu dom? Ela vai falar.
Vamos avançar. Próximo princípio, versículo 9. Amor e honra. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Esse verso aqui é muito forte. Eu gostei muito da definição do comentarista da NVT, ele diz assim, os cristãos, falando sobre o amor fraternal, tá? Os cristãos devem amar uns aos outros como o amor e o compromisso mútuo próprios de uma família saudável. O sentido desse amor fraternal nesse versículo tem a ver com esse amor de família. O compromisso a nível de família. Você tem compromisso com a sua própria família? Sua família nuclear? Tem. E Paulo aqui está dizendo que nós, da comunidade de discípulos de Cristo, nós devemos amar uns aos outros e ter esse compromisso uns com os outros, com esse mesmo amor que você sente pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais. É o mesmo amor. E eu digo mais, para subir um pouquinho mais a régua. Isso eu acho assim, mudou a minha percepção de igreja. Nós somos ligados pelo sangue, certo? Seu sangue, o sangue da minha família, a família Kubotsu. Né? Nós, da nossa cultura, às vezes acha a cultura japonesa ainda valoriza, até demais, coisa do sangue. Mas se a gente valoriza o sangue que você tem, se você valoriza o nome da família que você tem, então a gente deve valorizar muito mais, infinitamente mais a família de Deus, porque nós somos ligados por um sangue que é muito mais superior, que é o sangue de Jesus Cristo. Esse é o amor que nós devemos ter como família uns pelos outros. Ame a sua igreja, ame a sua comunidade, ame a sua igreja. É aqui que a gente vai ser tratado, é aqui que a gente vai ser moldado conforme as Escrituras. Serviço, verso 11, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Temos espaço aqui dentro, muito espaço. Tá? Diversos ministérios, diversas áreas de serviço para atuar. Né? A gente tem falado bastante isso lá em Jundiaí, né, que nos Estados Unidos o pessoal entende um pouco melhor essa questão do serviço a Deus. Quando eles vão para a igreja no domingo, eles vão para servir. Então, por que a gente precisa retomar isso talvez na nossa vida? Porque muitas vezes a gente vai para a igreja para consumir. Sabe? Eu vou na igreja para receber. Quem já falou? Eu já falei isso, gente, eu não estou condenando ninguém aqui. Hoje eu estou de boa, já toquei, já ministrei ontem, hoje eu vou para receber. Não tem problema nenhum. Mas nós precisamos entender que o culto ao Senhor no domingo é para o Senhor. Não está cultuando você ou eu, estamos cultuando a Deus. Então o pessoal tem o conceito de Sunday Service, de ir para a igreja no domingo já sabendo que vai servir. Servir a Deus, servir as pessoas. O voluntariado nosso, servir no ministério, precisa ser entendido mais profundamente. Isso é cultuar ao Senhor. Não estou falando que você também precisa agora, pode contar comigo, pastor, pode mandar, eu vou fazer de tudo aqui, vou entrar em 3 ministérios. Não vai dar conta. Vamos fazer com excelência. Mas que a gente precisa entender isso. E aí aqui o versículo fala que sirva ao Senhor com entusiasmo. Sabe, não é servir arrastando, tem igreja hoje. Acordar cedo, tem que chegar 1 hora antes. Que agora já é 1 hora depois, né, gente? O nosso culto mudou, né? Até a alvorada de oração, daqui a pouco já não é mais alvorada, né? Porque o horário que está sendo. Então não é tão, né? Jamais sejam preguiçosos. É isso que Paulo tem falado. Porque é um prazer servir a Deus. É um privilégio.
sabe? O privilégio de servir a Deus. E nós temos esse espaço, é essencial. Só que também servir fora da igreja é essencial, da mesma forma. Servir ao Senhor está ligado a servir as pessoas. Entende? Está intrínseco, não tem como separar. Evangelizar parte da onde? Parte do servir as pessoas. Servir, ser comunidade, ser sal e luz, servindo, abençoando. Jesus Cristo, ele é conhecido, um dos nomes de Jesus é qual? Servo sofredor. Ele veio para nos servir. E ele serviu a nós até o final com a sua própria vida. Então, evangelizar ele parte do servir. Aqui eu vou dar exemplo. Nós estávamos lá no Adore Prático, em Prudente, lá com o nosso grupo de evangelismo. E aí nós saímos na rua, então a gente fazia tudo o que a liderança mandava. Então foi um pouco no improviso, né? Improviso bom. Tem gente que não gosta muito disso não. Enfim, mas eu tinha na nossa equipe lá uma pessoa que começou a falar, mas acho que isso aí não vai dar certo. Mas isso não, acho que não. Eu falei, calma, temos uma pessoa aqui, né, pessimista. Personalidade dela, temperamento dela, não tem problema nenhum. Mas nós começamos a avançar. Pessoal, precisa ir nas casas. A gente vamos nas casas. Precisa ir para as ruas, chamar a gente para vir aqui para atendimento. Vamos para a rua, não tem problema. Acabou o panfleto, deixa que a gente mesmo resolve. A gente mesmo foi lá na copiadora, fizemos mais panfleto, não tem problema. Só que a gente percebeu, falou, mas ainda não chegou lá, ainda não chegou lá. E aí lá no final da tarde tinha uma feira gigantesca, eu nunca vi uma feira daquele tamanho. E aí a gente foi indo. E a gente tinha um plano na nossa cabeça. O nosso plano, já tínhamos conversado em equipe, era a gente fazer algo diferente para servir as pessoas. E a gente foi andando, procurando o lugar certo. Aí a gente andou lá, não sei quantos quilômetros tem aquela feira. A gente chegou lá no final, na última barraquinha, a última, que fechava a rua, assim, a avenida. Era uma barraquinha de pastel, não lembro o nome, não sei se o pessoal lembra o nome da barraquinha. Enfim, e aí eu chamei o Lucas lá de Campo Grande, falei, Lucas, vai lá, pergunta quantos pastéis que ela faz por dia. E quanto que ela vende por hora, né, aproximadamente. Aí ele conversou com a senhora falou, eu não sei te dizer o quanto que eu vendo, porque varia muito, mas eu tenho 300 pastéis prontos. Eu olhei o menu, R$8, padrãozinho, falei, opa, já facilitou o nosso trabalho. E aí eu fui lá conversar com elas, eram 2 irmãs, elas eram sócias. E aí eu me apresentei, falei do trabalho que estava acontecendo, da igreja, que a gente estava ali no Nipo, fazendo os cultos lá. E aí elas falaram, não, a gente somos católicas e tudo mais. Falei, a gente não faz nada por acaso. E a gente estava orando, e a gente quer te abençoar. Falei, mas como assim? Nós queremos comprar todos os seus pastéis, de uma vez só. Ela, os 300? Falei, os 300, você aceita Pix? Aí ela ficou, não sabia o que fazer. Falei, mas por quê? Eu falei, a gente só quer usar o seu espaço aqui para falar de Jesus por um tempo, só isso. Depois a gente vai embora. 7h30 a gente desce para o culto. Só um tempo. Depois você vende todos os pastéis pelo preço normal e você ganha em dobro. Fechou? Falou, tudo bem, vamos fazer isso. Aí pagamos lá. E aí, lá, durante esse trabalho, foram surgindo as ideias. A gente não sabia o que fazer. Aí um veio e falou, vamos virar garçom. A gente vira os garçons do estabelecimento. Aí, quando a pessoa vier, compra os pastéis. E quando ela for pagar, a gente fala para ela que não precisa pagar. Que Jesus já pagou o pastel. E aí você pega um gancho e começa a falar de Jesus. Falei, fechou, melhor estratégia que essa. E foi do próprio pessoal, eles foram tendo a ideia e começou a chegar gente. Chegava ali, sentava, hora que ia pagar, aí a cara mudava. Como assim Jesus pagou o meu pastel? Como assim já está pago?
falei, já. Você veio aqui na hora certa, no lugar certo, no momento certo, porque logo, logo a gente está indo embora. Mas como assim? E aí começava a explicar. A gente já tinha o gancho, né? A gente sempre fala, para evangelizar você precisa ter um gancho para poder introduzir o evangelho. O nosso gancho foi um pastel. Mas por que surpreendia as pessoas? Eu comecei a reparar que, mesmo quando a gente chegava para dar um bombom simples, na rua, o pessoal ficava desconfiado. Olhava e falava, o que você colocou? Desse jeito. Peguei de pessoas que falaram assim, o que vocês colocaram aí dentro? Por que vocês estão me dando isso? Vocês querem que eu vou lá depois dar o dízimo na igreja de vocês? Falando desse jeito. Só que daí você, não, a gente só quer te abençoar. Não, mas vocês querem alguma coisa em troca? Eu falei, não quer nada em troca, pelo contrário. Se você for lá agora, vai ter atendimento de médico de graça. Vai ter palestra de graça, vai ter massagem de graça, ainda você pode fazer uma oficina de origami, de desenho, do que você quiser. Como assim, de graça? Eu falei, de graça. Mas ninguém faz isso. Exatamente. Deveria fazer, porque nós viemos aqui para servir, e o serviço quebranta o coração das pessoas. O último rapaz que eu falei lá no pastel, eu sentei na frente dele, ele estava sozinho, trabalhando, passando lá no final do expediente, só para comer o pastel e ir embora. Eu sentei na frente dele, ele nem olhou para a minha cara, estava no celular comendo, bravo. Aí eu expliquei para ele, fui conversando. Eu já li a Bíblia 2 vezes. Eu falei, eu sei da Bíblia, eu sei de tudo. Eu não vou à igreja, nem evangélica, nem católica, não piso em igreja. Desse jeito, já logo de cara. Eu falei, tá arisco, né? Eu falei, então, você ganhou um pastel de graça hoje. Aí ele já começou a prestar atenção. Eu falei, olha só, mudou, né? Então, e aí fui conversando, expliquei para ele. Deus me deu uma palavra, na hora que eu estava falando com ele, eu falei, Deus provê a semente, cara. Quando eu falei isso, Deus proveu a semente para nós e nós estamos lançando a semente. Na hora que eu falei isso, os olhos dele se encheram de lágrimas, ele falou assim, eu ajudei uma pessoa há um tempo atrás, faz pouco tempo, e eu fiquei sem dinheiro para comprar a moto que eu preciso para trabalhar. Semana que vem eu preciso da moto e eu não tenho. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu ajudei outra pessoa. Ele entendeu a palavra que eu quis dizer. Que se você tem uma semente e você semeia na vida de alguém, Deus vai prover mais. Então fica tranquilo. No final da conversa ele estava falando, onde que é a igreja mesmo? Que horas que é o culto? Eu acho que eu quero ir lá. Isso é só algumas coisas. Mas o pessoal que estava lá, depois vocês conversam com a Sayuri, com a Marco, todo mundo que estava lá, com o Itano, com o Thomas, o pessoal que estava lá, muitas bênçãos de Deus aconteceram naquele lugar. Pessoas sendo restauradas, pastor que não pisava mais na igreja, pastor. Oportunidade de orar, pedindo perdão em nome da igreja para ele. A gente via pessoas chorando no pastel. Nós atendemos lá a vereadora da cidade falou, procura o que vocês quiserem fazer nessa cidade, está aberto. Passou o telefone pessoal dela, WhatsApp. Entende? Quando a gente vai servir as pessoas, a gente impacta as pessoas. A gente não quer nada das pessoas, pelo contrário, a gente quer servir. O evangelismo parte disso. Último, relacionamento. Último não. Penúltimo. Relacionamento com Deus, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar. A nossa esperança, ela está em Deus. É a esperança em Deus que nos dá alegria, a esperança em Deus que nos dá paciência quando vem a dificuldade. Sabemos o final da história. É isso que nos dá esperança. Porém, ele fala o que aqui? Não parem de orar. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Versículo curtinho. Paulo, então, ele bate nessa tecla, a gente precisa orar sempre. Entende? Não é uma oração comum, uma oração ritualística ou religiosa, mas é você conversar com Deus, porque a gente tem livre acesso. Conversar com Deus, falar com Ele,
suas dificuldades, as coisas boas, escutar, porque conversa é diálogo, a gente precisa parar para ouvir também. E Deus fala de diversas formas. E Ele fala aqui, não parem de orar, porque o relacionamento com Deus, ele é o principal, é fundamental. A gente pode derramar o nosso ser, falar o que está acontecendo aqui. Ah, mas Deus já sabe, não precisa falar. Mas Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente busque estar na presença dEle. A busca é importante. Quando a gente está nesse lugar com Deus, é onde Ele revela a nós, a Tua palavra. Ele revela a nós quem nós somos. Ele revela a nós a nossa identidade. Ele firma a nossa identidade. E junto com a identidade vem o destino que Ele quer, que Ele tem para nós, para a sua vida. Então é fundamental, o tempo todo nós precisamos estar conectados com o Senhor. E aqui o último princípio, hospitalidade, quando membros, verso 13, do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Aqui fica uma indicação desse livro, é um livro antigo que foi reeditado e publicado novamente pela Thomas Nelson, Manso e Humilde. Fala sobre o coração de Jesus, D.N. Ortland, muito bom esse livro. Fica a indicação. O coração de Jesus, ele é um coração manso e humilde. Então nós, por onde nós passarmos, a gente precisa ter o coração que Jesus tem. Jesus, ele escolhia, vocês percebem, lendo os evangelhos, que Jesus, ele escolhia ir em direção aos necessitados? Quando tinha alguém doente, ele ia em direção à pessoa doente. Quando tinha alguém precisando muito de libertação, ele ia em direção, ele atravessava o mar para libertar. Quando precisava de alguém que estava perdido na sua vida, tinha tudo, mas não tinha nada, como era o caso de Zaqueu, ele olha para o Zaqueu em cima da árvore e fala, desce aí que hoje eu vou jantar com você, porque você precisa de salvação. Então ele não fugia das necessidades, ele não fugia dos problemas, as pessoas eram excluídas, a maioria delas, na verdade quase todas, né, que Jesus ia em direção, excluídas da sociedade, por conta de doença, por conta de problemas, por conta de uma moral que existia ali na sociedade. Jesus não fugia. E muitas vezes o que a gente faz no nosso dia a dia é exatamente o contrário. A gente vê uma necessidade, a gente vai para o outro lado. Jesus, quando vê uma necessidade, o seu coração manso e humilde queima, e ele vem em direção. Da mesma forma que ele foi em direção na sua vida, na minha vida, ele olhou para nós e viu que nós precisávamos de salvação, de cura, de amor. E ele foi em direção a nós. Jesus não fugia. Então, não fuja das necessidades das outras pessoas, sejam aqui dentro da igreja, sejam as necessidades fora da igreja. Seja no trabalho, seja na escola, seja onde você estiver passando, vá em direção. Se você vê uma pessoa triste, não fuja da pessoa triste, converse com ela. Se você vê uma necessidade material, ajude essa pessoa. Jesus, ele não tinha nada para dar, ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça. Nada em mãos, nada material. Já parou para pensar nisso? Ele não tinha nada para oferecer. Mas ao mesmo tempo ele tinha tudo, porque ele carregava a salvação. Entende? E isso, eu e você, nós carregamos também. Nós carregamos o Evangelho dentro de nós. E o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação. Isso nós carregamos, você carrega. Então vá à direção, seja mais intencional. Você vai viver maravilhas com Jesus, eu tenho certeza. Como nós vivemos por conta de pastel, coisa tão simples do dia a dia,
que transformou, mudou a vida daquelas duas mulheres e de tantas outras pessoas que num curto espaço de tempo foram abençoadas pelo impacto que o Evangelho faz. Isso é só um exemplo, e no dia a dia a gente pode fazer muitas coisas. Vivendo dessa forma, então, nós teremos plenitude. A gente vai conseguir andar em unidade. E a gente sabe que quando a gente está em unidade, Deus abençoa. Deus abençoa porque Deus se agrada quando a gente anda em unidade. Porque como nós vimos, na unidade tem perdão, na unidade tem restauração. Dá trabalho se relacionar? Dá trabalho. Dá trabalho. A gente precisa sair da nossa zona de conforto? Precisa. Precisa sair do nosso círculo? Precisa. Mas Deus ama isso. E Deus derrama a bênção. A unidade, ela nos faz crescer não só qualitativamente, mas em quantidade, porque a unidade atinge fora das quatro paredes. Ela transcende as quatro paredes. Então, que possamos nos amar com esse amor fraternal, com amor de família. Detalhe, família saudável. Esse amor de família saudável. Sem ruído. Sabe? Na pureza, na simplicidade. Que tenhamos disposição para perdoar, para se arrepender, disposição para cuidar uns dos outros. Também de se alegrar. Se alegrar quando um irmão, uma irmã arruma um emprego que estava precisando. Se alegrar quando um irmão ou irmã consegue algo que ela estava querendo, orando. Quando passar no vestibular, quando, sabe? As bênçãos de Deus. Quando uma pessoa conseguir trazer aquele amigo, aquela pessoa que ela estava orando já há muito tempo, pela conversão dela, e ela vem aqui, tem um encontro impactado pela palavra, entrega a vida para Jesus. Nós precisamos celebrar. Nós precisamos nos alegrar também. Que o nosso coração possa ser como o de Jesus, manso e humilde, que não resista às pessoas que estão precisando, que não resista a uma necessidade, mas que a gente possa ir de encontro. Que possamos ter esse coração de amor, porque esse coração de amor foi na sua direção, um dia. E vai todos os dias ele vai de encontro com vocês, a você, a mim, a nós. Está indo agora. Vamos baixar nossa cabeça? Senhor, nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor esclareça dentro de nós esses ensinamentos, para que possamos viver eles de fato, Senhor. Que a nossa vida possa ser pautada nos princípios no qual o Senhor nos ensinou. Que possamos ter um coração como o do Senhor, manso e humilde, que olha para os necessitados, que olha para as pessoas ao redor e não foge, mas que possamos ir em direção, que possamos ser bênção, que possamos ser abençoadores, porque abençoados nós já somos, nós temos o Senhor e nada mais nos falta. E, Senhor, aquelas pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor, que o Senhor tem chamado nesta manhã, neste dia, que o Senhor possa ir de encontro, assim como o Senhor veio a nós. O Senhor também está indo a essas pessoas, que elas possam entender que essa mensagem do Evangelho é para elas também. Que o viver em comunidade, ser corpo de Cristo é para cada um delas também. E nós, como teu corpo, como teus filhos, no qual o Senhor derrama dons, no qual o Senhor designa para as funções,
Nós queremos receber essas pessoas com esse amor fraternal. Estamos ligados no teu sangue, Jesus. Não há nada mais poderoso do que isso. Eu quero pedir que o Senhor possa derramar a bênção, Senhor, na tua igreja. Nesta igreja, Igreja Holiness Evangélica do Bosque, de Jundiaí, mas também em todas as comunidades, que possamos entender cada vez mais o sentido de unidade, de corpo de Cristo, em outros níveis, não só na nossa denominação, mas em tudo. Nos ajuda, Senhor, a tocar aonde a gente precisa tocar, com o teu evangelho, com a mensagem, com o poder de Deus, do Senhor para a salvação. Nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, e que o Senhor possa revestir a nós cada vez mais com ousadia, cada vez mais com criatividade, cada vez mais, Senhor, com o enchimento do teu Espírito para que possamos ir e fazer a diferença. Seja o ato que for que o Senhor nos escolheu para fazer. Em nome de Jesus, Deus. E aquelas pessoas que querem servir, que estão dispostos, mas ainda não encontraram o seu lugar, possam encontrar o seu lugar aqui dentro. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ajudar também essas pessoas, nossos irmãos, nossas irmãs. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Antes da gente continuar só aqui, chegou no meu ponto aqui, ó, meu ponto. Álvaro e esposa Kedma, nossos vizinhos, né? Muito bem-vindos, prazer recebê-los aqui. E estejam sempre de porta aberta. E é isso. Amém? Então agora a gente vai passar para o momento dos juniores. Então, pedir que a liderança venham aqui.